Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos uma live muito especial. Já comenta, compartilha essa live que vai ser uma bênção. Convida as pessoas que você gosta para participar aqui também. Aleluia. Já vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco nessa live, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ter a missionária Manuela Brandão. Aleluia. Glória a Deus. Vai compartilhando essa live, pessoal. Deixa eu convidar ela aqui de novo. Aleluia. E o tema de hoje é poderoso. Deus é fiel, amém? Aleluia. Missionária Manuela Brandão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Santa pastora. Glória a Deus. Vamos aqui para ficar melhor, para a gente conversar. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo também? Glória a Deus, estou ouvindo bem. Povo de Deus, olha que bênção que o Senhor nos presenteou hoje. Essa serva do Senhor, missionária Manuela Brandão, glória a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito importante, né? Que é exatamente isso. Quando a gente fala para o convidado escolher o tema, deixa à vontade para escolher o tema, muito me surpreendeu, né? É um tema pouco falado, é difícil alguém querer explicar um tema tão poderoso assim, que é armadura ou... Escudo escudo, arma perdão. letal. Escudo ou arma letal. Escudo Olha ou que arma forte, letal. gente. Não é fácil falar desse tema, viu? Não é fácil, viu, pastora? Não é. Mas aí você está na melhor escola, né? Na escola do Espírito Santo, congrega com a nossa querida e amada missionária Cleide Santiago, que nós amamos demais. Sim. Nos conhecemos recentemente, né? Mas Deus já deu aquele alerta de essa minha filha aqui que vai dar um conhecimento profundo para os meus servos. Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Que missão, viu? Que missão. Que missão. Eu quero me apresentar um pouco para as pessoas, né, que ainda não me conhecem. Eu sou Manuela Brandão. Eu vim do Maranhão, Deus tem feito grandes e grandes coisas, então tudo que a gente vai falar aqui, muita coisa eu vivi na prática, para honra e glória do Senhor, me alegro muito. Hoje em dia eu faço parte do Ministério Apostólico do Apóstolo Otto e Apóstola Tânia Tereza, que são referências no Brasil e no mundo com libertação e cura. Direcionado pelos nossos pastores presidente, pastor Léo, pastora Gabi, os amores, né? E hoje estou debaixo da cobertura e da liderança dos pastores Cleide, missionária Cleide, pastor Gabriel. Então, assim, quem eu tenho a honra de chamar de amigos de perto, né? E junto com muita gente que está agora intercedendo por mim, hoje em dia a gente tem esse chamado de orar pelo Ministério Apostólico, de orar pelas igrejas que estão abrindo, pelas igrejas que estão multiplicando, e o Senhor vai forjando a gente ao longo da vida, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo coisas, vai saindo da cadeira, vai saindo de esquentar a cadeira para dar lugar para outro vir, porque a obra não para. E uma vez que a gente coloca a mão no arado, não dá para olhar para trás. Não dá para olhar para trás. Eu fico em pânico, eu digo que é com muito temor e tremor, na realidade, muito tremor, muito tremor. Eu passei a vida toda nos bastidores, sabe, pastora Camila? Então, para mim, é tipo assim, só Jesus dizendo, porque eu tenho combinado com Deus, tá? Eu digo para o Senhor assim, ó, eu não me ofereço para nada.
mas também não nego nenhum convite, porque são muito direcionados e eu sei que quando Deus quer, Ele faz. Então, eu estou aqui porque Ele quer. Minha vida é dele, então, aonde Ele manda, aonde Ele direciona, o que Ele quer fazer, eu dou liberdade para o Espírito fazer. Por Aleluia, isso que glória a eu, Deus. que eu fico aqui com temor e tremor, mas aqui grata ao Senhor pelo esse chamado que Ele tem me habilitado ao longo da vida. E para honra e glória do Senhor, são 10 anos. 10 anos de secreto. 10 anos de vida com Deus no secreto. Meu Deus. Senhor. E agora o Senhor já tem me falado, né? Agora é a hora dos Davis. O Senhor está chamando os Davis de trás das malhadas. Está chamando, olha só, tá vendo? Está chamando os Davis de trás da malhada, e não muito diferente dessa história, né? O nosso ministério de libertação nasceu assim, o nosso ministério de intercessão nasceu assim. Hoje em dia sou eu e mais 3 meninas que a gente tem orado muito por esse ministério de libertação e cura, para que ele emancipe, para que as pessoas tenham esse conhecimento, para que as pessoas saiam de prisões, de cativeiros, para que as pessoas conheçam esse evangelho, esse amor verdadeiro, né? Então, nós temos orado ao longo da madrugada aí. Eu tenho a honra de ter amigos do meu lado, de ter minha família do meu lado, minha família que, meu Deus, o Senhor transformou, mudou a minha história completamente, e por isso hoje em dia eu sei dizer que a gente pode ser escudo, ou a gente pode ser uma arma muito letal, pastora, muito letal. Uau! Não é qualquer coisa não, viu? É uma arma muito letal. Até a luz piscou aqui. Pois é, até a luz piscou, tá vendo? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar, convidar o Espírito Santo para Por estar aqui favor, nesse ensinamento. Eu por creio que favor. vai ser poderoso, vai ser um tempo precioso que o Senhor Amém, nos direcionou aqui. Amém? amém, E você que está amém. assistindo, já vai compartilhando, já vai comentando e pega papel e caneta na mão, como diz o Mário, porque hoje Hoje nós tem vamos palavra. ter palavra. Glória a Deus. Vamos orar em Hoje nome tem de palavra. Jesus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós convidamos a tua doce presença, Pai, o Espírito Santo da verdade, para estar conosco aqui nesta live. Que não seja, meu Pai, a tua serva Manuela, ou até mesmo eu, aqui nessa live, mas que seja a tua palavra, que seja o Senhor ministrando em cada coração. Alcança, Senhor, cada vida, que haja, Senhor, um entendimento genuíno, que haja, Senhor, uma palavra revelada, que haja, Senhor, um entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale através da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, nós te convidamos para esse momento tão especial. Em nome de Jesus, que somente o Senhor, o seu nome seja exaltado. Em nome de Em nome Jesus, de amém. Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Papai, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração, Pai. Me coloco agora disposta e disponível. Que nesta hora, Senhor, eu morra para que o Senhor viva, Senhor. Nada de mim eu tenho a oferecer, mas o Senhor pode usar-me como um vasinho, assim como o vaso na mão da viúva, Pai, que multiplicou o azeite. Que assim, Pai, as pessoas que estejam aqui conosco, ouvindo essa palavra, sejam os vasos vazios que serão cheios do azeite que o Senhor vai transbordar através de mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está assistindo aí, fala de onde você está assistindo essa live. Se você é do Maranhão, é do estado da nossa querida missionária. Se você é de Sim. São Paulo, fala de onde você é aí pra gente. Vai Amém. interagindo. É Amém, glória, é amém. bênção. Então vamos Glória a Deus. começar. Quando Vamos. você escolheu esse tema, o que que o Senhor falou para você? Em primeiro lugar, né? O que que o Aham. Senhor falou para você? Olha, nós vamos começar com a palavra em Apocalipse. Olha que louco, eu não ia trazer Apocalipse, o Senhor me deu Apocalipse ontem. E eu comecei a ver Apocalipse, eu iria começar com uma outra palavra que o Senhor também já vem ruminando ao meu coração. Mas o Senhor me deu Apocalipse 1, que é quando João ele tem um encontro com Jesus. E ali na ilha de Patmos, João vai encontrar Jesus e ele vai descrever Jesus glorificado.
né? Então, como que surgiu esse tema? Esse tema é muito louco porque ele surgiu da história de algumas amigas, duas amigas que se conheciam, que têm muita intimidade, e essas amigas se afastaram. Pela vida, pelas ocupações da vida, sem briga, sem motivo. Elas simplesmente se afastaram e foram crescendo, ministério e vida, isso e aquilo. Mas elas não conviviam no privado, mas estavam sempre em grupo. Onde tinha um grupo, elas estavam juntas pela intimidade, né? E por conta desse afastamento da intimidade, elas meio que ficaram assim, tá, acho que Deus já fez o que tinha para fazer na nossa amizade privada e vamos ser em público. Mas ficou um sentimento de tipo, eu não posso deixar isso mal entendido. Eu não posso deixar isso mal entendido. E aí elas duas, uma de cada lado, resolveram conversar para finalizar, porque não dava para viver de aparência. Uma vez que você serve ao Senhor, não dá para viver de aparência. E aí, desculpa, é que eu tenho gato. E aí, elas falando, né, foram falando uma para outra do que estava acontecendo, como uma estava se sentindo e como a outra estava se sentindo, e elas estavam caminhando para se separar. Só que uma delas estava passando por uma crise muito séria, muito séria. E ela dizia assim, ela disse para essa outra amiga, se não fosse a tua presença naquele dia, eu estava rodeada de pessoas que não me amam desse jeito. Se não fosse a tua presença naquele dia, eu não sei como que seria o resultado daquela noite, porque eu tô passando. E aí uma delas estava com problema na família, estava com vários problemas. E ela disse assim, se você falasse para todo mundo que você tá me falando agora, de que a gente não estava vivendo a nossa intimidade, isso e aquilo, você ia destruir a única coisa que ainda me resta. A liberdade de estar contigo. Porque com você eu consigo ser verdadeira. E aí, quando eu vi isso e eu ouvi, eu disse, uau, ela ia destruir a outra. Porque ela só tinha aquele fio de esperança. Mas, sabe aquela coisa de tipo, que é o que elas falam, né? Ah, não, eu tô na rua, eu lembrei de fulano, depois eu falo. Ah, eu tô fazendo isso, depois eu ligo para essa outra, depois eu falo com essa outra, sabe assim? E foi esfriando. E aí elas entenderam que não era a vontade de Deus a separação, mas era uma armadilha e cilada de Satanás. Porque essa amiga ouviu a palavra de Deus, ela dizia assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou lá. Eu nem estou com vontade de ir, porque, né? Eu queria mesmo, era um café a sós, amigo, é assim. Mas eu vou lá. Porque ela ouviu a palavra de Deus e a palavra de Deus dizia sempre, o Espírito Santo sempre dizia para ela assim, faz o que você sabe. E você sabe ser amigo? Sabe, eu quero começar essa live, eu não ia começar desse jeito, não sei, mas a gente deu liberdade para o Espírito, né? A gente quer amigos, né, pastora? Quem não quer um bom amigo? Quem não quer? Quem não quer um bom marido? Quem não quer um bom irmão? Quem não quer? Mas a pergunta é, você sabe ser? Você pode ser essa pessoa que você quer ter? Do teu lado, perto de ti? Você consegue? Então, quando eu vi tudo isso acontecer, de pessoas muito próximas, me acendeu um alerta. Se uma delas não se coloca na posição de proteger, ela seria a arma letal. Seria tipo um tiro de misericórdia na vida da outra. E essa palavra ficou. Ela podia ser arma letal, mas ela escolheu ser escudo. Escolheu, né, naquelas, né? Não sabia nem o que estava fazendo, mas pela obediência ficou ali. E o que eu aprendo com isso? O Senhor, ele vai falar na sua palavra em Apocalipse 2 e 3. Jesus, ele vem falar das cartas sobre a igreja. Eu sei que muita gente conhece essa palavra e tal. E uma coisa que me chamou a atenção dessas cartas é que Jesus, ele vem, ele se apresenta para a igreja, ele apresenta quem a igreja é. E aí ele diz assim, só que você está errando nisso. Aí ele vem para outra igreja. Vamos ler um pouquinho? Eu gosto da palavra.
Vamos ler. Eu vou ler um pouquinho. É que eu gosto, viu, pastor? Pronto, eu também gosto. Sumiu seu áudio. Sumiu o áudio. Pronto, voltou? Voltou. Voltou. Glória a Deus. Ó a palavra de Deus aqui, ó. Ah, Jesus. Ó, nós vamos ler aqui a primeira das cartas que Jesus ele vai falando aqui para a igreja de Éfeso. Já começa com Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus se apresentou. Aí ele diz assim: eu sei as tuas obras e o trabalho e a tua paciência, e que de sofrer os maus, e puseste à prova os que te dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então ele apresentou quem a igreja é. Ele se apresentou e ele apresentou quem a igreja é. Aí ele vai dizer assim, ó: eu tenho porém contra ti. Eu tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que abandones as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Aí ele termina: quem tem ouvidos, ouça. E aí ele vem para a segunda carta. O que me chamou a atenção nessas 7 cartas? Para cada carta, Jesus ele se apresenta de um jeito. Então ele vai dizer que ele é, para a igreja de Éfeso, que ele é as 7 estrelas. Para a igreja de Sunimina, ele vai dizer que ele é o anjo, e que ele sabe das obras e que ele entende a tribulação, a pobreza. O que quer dizer isso? O Senhor ele vai nos tratar na nossa individualidade. Ele vai tratar a gente na nossa individualidade. E vamos guardar essas 7 cartas aqui, que a gente vai voltar nela no final. Por quê? Porque vai ficar uma pergunta. Nós conhecemos o Senhor? Quando a gente conhece o Senhor, ele se apresenta pra gente. A gente conhece quem a gente é? E quando a gente conhece quem a gente realmente é, nós estamos dispostos a perguntar o que o Senhor tem contra nós? E depois dessa pergunta, nós estamos dispostos a obedecer o conselho do Senhor? Em todas as 7 igrejas, ela tem a mesma, ela recorre do mesmo jeito. Eu sou esse. E ele se apresenta para cada um de um jeito. Para você, eu sou esse. Então, o Senhor, todo mundo sabe, né, que eu sou amada do Senhor, eu sou filha predileta do Senhor. E eu sou mesmo, tá escrito. É isso Eu aí. tomo posse. Mas, assim, quando eu me aproximei do Senhor, eu tive que saber quem ele realmente era. E quando ele me disse quem ele era, ele expôs quem eu era. Assim como foi com Pedro. Pedro diz: ah, não, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois é. E tu é Pedro. E sobre esta pedra, que era em Jesus mesmo, eu firmarei a minha igreja. Quando a gente conhece Jesus, ele revela a nossa identidade de volta. E aí não tem mais volta, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, pastor, é um caminho sem volta. Conhecer Jesus é se conhecer. Só que a diferença é, eu vou fazer o que eu sei ou o que eu sinto? Uau. É o que eu sei ou o que eu sinto? Por que eu amo a palavra de Deus? Porque ela é o meu Waze. Eu não sou daqui de São Paulo, nem no Maranhão sem andar direito, mas eu só saio de casa com o Waze. Quando eu ponho o destino, eu sou obrigada a seguir a rota. Se eu viro uma rua errada, eu desviei o caminho, isso vai ficar mais distante para mim. A gente olha para a palavra de Deus e a gente acha que a gente tem sempre uma rota alternativa. Só que o Senhor está dizendo na sua palavra, ó, aqui tem um engarrafamento.
vai reto, que você vai chegar mais rápido. Não é que você não vai se encontrar no final. Muitas das pessoas não conseguem. Mas há um caminho a ser seguido. A questão é, vai doer ou não? A gente, sabe, pastora, uma coisa que tem me incomodado muito é que as pessoas dizem assim, não, você vem para Jesus pela dor, me perdoa, mas a dor foi dele. Quem sofreu a dor foi o Senhor. Eu vou para Jesus para ele me tirar essa dor. Só que uma vez que eu me aproximo da luz, tudo que está em trevas em mim vai ser exposto. Por que que agora eu tenho problemas que antes eu não tinha? Porque eu não via por essa perspectiva de problema. Agora eu vejo. Agora eu sei. Agora eu entendo. Então, quando o Senhor vai falar para as igrejas, para mim, para você, para quem está nos ouvindo agora, não se preocupa. Ele vai se apresentar. Você vai reconhecer. Mas ele também vai mostrar um monte de coisas que está aí dentro. Ele vai te ensinar. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar o caminho. Mas é você quem tem que trilhar. A missão de Jesus foi ir para a cruz, sofrer pelos meus pecados, sofrer as minhas humilhações, pagar o preço para que eu fosse redimida. E ele fez isso com zelo e foi até o fim. E sabe qual é o fim de Jesus? A ressurreição. As pessoas falam, foi até o fim, como se terminasse na cruz. Não! O fim de Jesus foi a ressurreição, porque lá em João 14 ele vai dizer, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar uma morada para eu vir buscar vocês. Então não foi o fim na cruz. Não! O fim é a morada eterna com ele. Mas a gente se prende na cruz. A gente se prende naquilo. Mas não é isso que o Senhor está nos chamando para fazer. E a gente se coloca, e a gente vai chegar no tema central agora, de ser um instrumento nas mãos de Satanás. E quando a gente é um instrumento nas mãos de Satanás, antes de ferir o nosso próximo, a gente já feriu o coração do nosso Pai. Porque Satanás, ele não quer usar a minha vida para ferir minha irmã, meu irmão. Não. Ele quer usar a minha vida para ofender o meu Pai. Para envergonhar aquele que me chamou. Porque ele sabe que é para Deus que eu tenho maior valor. Ele sabe que é em Deus que eu tenho a minha identidade firmada. Mas a gente quer a aprovação de demônio, de amigo, de irmão, disso e daquilo, só que não quer a aprovação de Jesus. Porque ele vai mostrar quem nós verdadeiramente somos. E quando a gente reconhece quem a gente é e o que a gente precisa fazer, a gente age pela emoção ou pela razão? Eu tenho, minhas irmãs estão aqui, elas sabem disso. Eu era uma pessoa difícil. Sabe uma mula empancada? Era eu quando me revoltava. E eu só vivia revoltada, então eu empacava. Eu não ia nem para um lado, nem para outro. Eu empacava. Eu não sabia perdoar, eu não sabia pedir perdão, eu não sabia fazer nada disso. Mas eu sabia machucar, sabia? Eu sabia que aquilo machucava. Eu tinha consciência de que aquelas minhas atitudes machucavam. E eu fazia. Aí eu conheço o Senhor. E o Senhor já tinha, né, tipo, tá bom, eu sou esse, você é essa mula empancada. Agora você já não é mais mula, nem cavalo, nem besta, porque eu servi as trevas, então lá é cavalo. E eu digo que eu era besta, porque cavalo é quem fica possesso e eu só ficava opressa. Então eu era besta, né? Porque nem manifestava e ficava servindo. Então eu não servi de cavalo, eu servi de besta mesmo. Só que eu conheço Jesus e ele me dá uma palavra, perdoa. Não, mas calma aí, vamos conversar, Jesus. Eu te conto a minha parte, o Senhor misericordioso, o Senhor me perdoa. Aí eu vou e converso com meu irmão, falo para ele que ele está errado, ele me pede perdão e a gente se entende. Só que não é isso que a palavra de Deus diz.
A palavra de Deus diz que se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, sou eu quem tenho que ir lá, porque eu que conheço o Senhor. E eu que conheço a palavra do Senhor. Nesse momento, eu protejo ou eu machuco? Aí você vira o escudo, né? Aí eu viro o escudo. Sabe por que eu viro o escudo? Porque quando eu vou até o meu irmão e eu dou um bom testemunho, ele vai parar e pensar: se eu preciso de oração, eu posso contar com Manuela. Ah, se eu preciso de alguém que me ajude, eu posso contar com Manuela. Sabe, se eu tiver um amigo que precise ouvir a palavra de Deus, eu vou falar para Manuela conversar com ele. Por quê? Porque ela me falou da palavra de Deus? Não. Porque ela agiu de acordo com a palavra de Deus. E eu quis? Não quis. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Só que a gente não faz. A gente não faz. E a gente vai para a Bíblia e a gente vai conhecer vários personagens que erraram e acertaram. Vamos no começo da Bíblia, em Gênesis? Vamos em Adão? Todo mundo fala em Adão. Vamos falar de Adão também? E vamos falar mal de Adão? Vamos. Adão foi omisso 3 vezes. 3 vezes Adão foi omisso. A palavra de Deus para Adão foi: você vai dominar sobre a terra e vai vigiar o jardim. Como que a serpente entrou e aonde Adão estava? Que ele não viu isso. Omissão. Aí vai para o segundo passo. A mulher dele estava conversando com uma víbora e cometendo pecado. Porque comeu primeiro e trouxe para ele. Ele, além de ser omisso e dizer, mas não era isso que a gente tinha que fazer. Além de não ter confrontado ela, ele comeu do fruto. Aí chega diante de Deus. Diante de Deus, é melhor você se render. Não adianta. Eu ainda, Não né? adianta desculpa. Não adianta. Diante de Deus, se rende, que dói menos. Porque você vai ficar naquela dor e o Senhor já sabe de tudo. E aí ele chega diante de Deus e ele fala assim, ó, sabe o que que é? Essa mulher veio com defeito. Essa mulher, ela veio com defeito. Sabe por quê? Porque foi ela que conversou com a cobra e foi ela que me ofereceu o fruto. Por que que Adão faz isso com a mulher dele? Com aquela que quando ele olha para ela pela primeira vez, ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Paixão não sustenta relacionamento. É o amor, é a proteção. Então, naquela hora, ele, por conta da omissão, na hora de estar diante de Deus, de se ver nu diante de Deus, de se ver em pecado diante de Deus, ao invés de ele dizer, a gente cometeu um pecado. O Senhor, a gente errou. A gente, somos nós, estávamos juntos. Não, foi essa mulher. Aí Deus diz, tu quer ferir ela? Então você vai ferir ela. Pois agora ela vai sentir dores de parto. Você vai viver do suor do seu rosto. Mas essa mulher que eu entreguei para você perfeita, agora vai vir com defeito, dores de parto. Para toda a humanidade. É assim que se machuca. A gente não machuca Ou com... seja, ele foi a arma letal. Ele foi a arma letal daquele momento. Ele foi a arma letal daquele momento. Aí a gente vem para outro relacionamento, também de casamento. Vamos falar de Abigail. Eu amo a história de Abigail. Eu me espelho muito nessa mulher. Eu tento trabalhar para ser como essa mulher, ter a sabedoria dessa mulher. Ela era casada com um louco. Ela nunca pediu divórcio, porque divórcio entristece o coração de Deus. Mas quando ela vê o tamanho da loucura que o marido faz, ela vai lá e diz, não, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque qual era o decreto de Davi? Vou matar todo mundo. Não vai ficar ninguém para contar a história. E ela prepara tudo, ela arruma tudo, ela faz um banquete, chega diante de Davi e diz assim, a culpa foi minha. A culpa foi minha. O meu marido, ele é um louco, então a culpa é minha, porque não vigiei a loucura dele. Não impute, não faça isso contra mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles dois não são um no mundo espiritual? Então, Exatamente.
ela protegeu a casa dela inteira. Ela protegeu a família inteira. Ela protegeu a descendência. E aí vem quem? O Senhor em defesa dela. Chega desse sofrimento. Chega, acabou. O próprio Deus foi lá e ceifou a vida de Nabal. Por conta de uma simples atitude. Esse homem é um louco. Mas eu que tenho sabedoria, eu que tenho conhecimento, eu trago a responsabilidade para mim. Essa é a diferença de saber a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ou escolher fazer a minha vontade. A minha vontade é chegar lá e fazer que nem Adão. Ela podia chegar lá e dizer, você tá vendo meu marido? Eu sofro na mão dele. Podia dar uma de vítima e de coitada. Vitimismo não vai nos tirar do pecado. Vitimismo não vai nos tirar do pecado. Ontem nós estávamos em um estudo sobre o Manual do Libertador e a gente estava lá, a Cleide estava ministrando a aula para a gente e tal, e o Senhor me deu uma visão sobre como é ministrar libertação para alguém. E o Senhor, ele me disse assim, olha, você não pode ser você é misericordioso porque Jesus é misericórdia. Mas você não pode tratar aquela pessoa como coitada porque ela cometeu o pecado. Ela tem responsabilidade sobre aquilo. E você não pode agir com ela mais do que eu agiria. Ai, coitadinho, você fez, mas que dó de você. Não é assim que Jesus trata as pessoas. Jesus diz assim, ó, confessa tudo, põe tudo para fora. E eu te perdoo. Eu te limpo. Eu te restauro. Só que você não foi coitado não, meu amigo. Você tem consciência do que você fez? Tenho. Você quer continuar fazendo? Não. Então vem. Vamos lançar tudo no mar do esquecimento. A partir de agora é uma nova história. Vamos riscar esse escrito de dívida. E vamos começar tudo de novo. Mas quando eu chego, e foi o que o Senhor me mostrou naquela hora. Ah, mas tá tudo bem. Você não pode ser otimista. Ah, mas tá tudo bem, né? Você já entendeu. Entender não é se arrepender. Nem todo mundo que entende se arrepende. Por quê? Porque a gente vê na Bíblia. Eli tinha filhos, né, rebeldes. E Eli ia lá e fala, a palavra de Deus diz que ele admoestava os filhos. Negligenciava, né? Negligenciava. Ele negligenciava, ele até dizia como que tinha que fazer, mas não levava aquilo adiante, porque a palavra de Deus diz que se um filho desobedecesse um pai, esse filho ele era levado para fora do arraial e apedrejado. E ele não fez isso com os filhos. E eles estavam mexendo no sagrado. Sabe? Então, assim, mas coitadinho do meu filho. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu a vida. Ele perdeu a descendência de servir ao Senhor. Por conta de ser mais misericordioso que o próprio Deus. Não é para isso que nós estamos aqui. É para obedecer e caminhar segundo a palavra do Senhor. Então, eu tenho que entender que tem horas que eu não vou ser essa arma que vai machucar. Mas eu preciso ser aquela que vai tirar o tampão de cima da ferida para mostrar que está machucado. Quantos caminhos de volta eu tive que fazer? Sabe o que é fazer o caminho de volta? É olhar o outro com a ferida que a gente fez, já está ali, ó, com um curativo. Você vai ter que arrancar aquele curativo para limpar aquela ferida, para que ela seja sarada. Isso é fazer caminho de volta. Mas a gente acha que, não, você entende, né? Entendo, mas eu não te pedi perdão. Então a gente continua errado um com o outro. Vamos resolver? Vamos. Eu errei aqui, eu fiz assim, você me ofendeu nisso, eu te ofendi naquilo, e o meu papel é te pedir perdão. Você pode me perdoar ou não. Até porque depois disso, diante de Deus, eu estou livre para fazer dízimos, ofertas, o que eu quiser, porque o Senhor vai aceitar. Então, quando você fala sobre machucar ou proteger, está relacionado ao perdão. Machucar ou proteger é liberar ou não perdão. É pedir ou não perdão.
E É se quando colocar você ao não. fala isso, perdão cortar, mas quando você fala isso, na verdade é uma cilada do inimigo, É uma cilada do inimigo. É uma para que a cilada. pessoa ela não venha ser a armadura, o Exato, escudo, né? exato, exato. Venha ser a arma letal que vai terminar de matar ali aquela pessoa espiritualmente. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque se você não libera o perdão e se você não pede o perdão, o outro não sai do lugar que ele está de pecado. E você também não, você também está preso junto com ele. Então você poderia tirar o tampão da ferida para limpar, para tratar, mas você, vamos deixar como tá. Deixar como tá, você pode ver o outro indo a passos largos para o inferno. Eu quero todo mundo no céu. O pastor Léo, ele fala assim, vamos povoar o céu. E a gente quer povoar o céu. A gente quer, eu quero lá na minha mansão, um condomínio, com os meus irmãos, com os meus amigos, todo mundo lá. É assim que eu quero ir do lado de Jesus, tá? Eu quero minha janela assim, bem de frente para ele, que é assim que eu vejo. Mas não é só assim. Então, a palavra de Deus, ela vai nos orientando. Em várias fases do nosso relacionamento, ao longo da vida, nós vamos nos deparar com essa decisão. Eu comecei contando a história de amigos. Mas, e marido e mulher? Adão e Eva. Abigail e Nabal. Por quê? Porque a gente acha que a Bíblia diz não é bom que o homem fique só, serve só para marido e mulher. Só que a gente vê dentro de congregações, e eu não estou aqui para maldizer a noiva, muito pelo contrário, a noiva, para mim, ela é sagrada. Jesus diz que a noiva tem que ser santificada. Jesus diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Mas a gente vê no nosso meio pessoas que elas estão felizes com o seu progresso, desde que você não ultrapasse o patamar que ela desejou para você. Vou Se ler um você... comentário aqui, missionária, da Jéssica Cecília. Ela pergunta assim: talvez não perdoei ou é só a carne mesmo? Porque ela falou assim que ela perdoou, pediu perdão, mas quando vê ele com a amante ainda dói. Dói, dói. Irmã, a gente tem que entender assim, ó. Perdoar e pedir perdão não vai tirar a dor de dentro da gente. Perdoar e pedir perdão vai ressignificar o que você sente. Mas você vai continuar sentindo. Isso tem um ressignificado. Você vai aprender a viver e conviver com isso, infelizmente. Infelizmente. Eu costumo dizer que nessa vida a gente acostuma com tudo, até com o que não presta. E infelizmente, acostuma. Só que a pergunta é, você quer acostumar com essa dor ou você quer ressignificar isso? Você quer chegar diante de Deus, como nós precisamos fazer todos os dias, e perguntar para Ele, me apresenta para mim mesmo. Salmo 139. Me conheces e me sondas. Veja se há em mim algo que não te agrada, Senhor. Vai no Salmo 139, o Senhor tem respostas para a gente lá. Chega diante do Senhor e pergunta para Ele, Pai, eu te conheço de verdade? Sabe, quando você dorme e acorda com um único pensamento, você pode ressignificar. E não é automático. Tem coisas que são espirituais que acontecem. O que eu praticava antes, pastora, eu glorifico a Deus. O quanto ele, tipo assim, tirou da minha memória. Eu não preciso mais lembrar disso. Obviamente, quando eu me deparo com uma situação, eu sei do que se trata. Eu sei como que é. Quando alguém começa a falar, isso vem à lembrança. Eu não esqueci, porque Deus ele não dá doença pra gente. Mas eu ressignifiquei. Então, o que eu fiz? Comecei a colocar post-it com a palavra de Deus na minha cama. Vem um pensamento, eu pego a palavra de Deus e eu falo a palavra de Deus. Sabe por quê? A nossa boca, ela tem mais comando do que a nossa mente, sabia? Você não consegue pensar em um nome
Tipo, você não consegue ver um amarelo e falar vermelho. Você não consegue lembrar de um número e falar outro. O poder está na palavra. Então, minha irmã, para você que perdoou, e eu creio, você crê que perdoou mesmo, essa dor, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real. Se depare com ela, vá para frente do espelho com ela, coloque ela no lugar dela. E sabe qual é o lugar dela? Ressignificada em Cristo Jesus. É com a palavra de Deus. Se você escolheu perdoar, se encha da palavra de Deus. E quando essa dor se deparar com você, olha aqui o que a palavra diz a respeito de você. Você não me domina mais. Eu sou propriedade e governo do Espírito Santo. Isso não me domina mais. Então a gente vem diante do Senhor. Só que tem que ter disciplina para ter a palavra. A Bíblia ela vai dizer assim, ó. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então quem traz a memória é o Espírito Santo. Só que quem vai causar as lembranças são as nossas atitudes. Eu não posso lembrar da pastora Camila se eu nunca vi a pastora Camila na minha vida. Eu posso ter, sim, sonhos, percepções. E eu só vou ter certeza de que eu vi a pastora Camila quando eu olhar com ela. Ah, é real. Não era só um sonho, não era só uma ilusão. Não era. Mas até isso se cumprir, eu vou disciplinando a minha mente. Até eu entender de que eu verdadeiramente perdoei, eu vou ter que trazer a palavra de Deus para a minha vida. E ressignificar essa dor. Isso não quer dizer que você nunca vai lembrar do que aconteceu. Não, aconteceu. Só como é que você conta isso? Como? Com qual ênfase você conta nisso? Aonde é o ponto principal disso? Se sai, a primeira coisa, saia do lugar de coitada. O Senhor não nos fez para ser coitados. Nós não somos coitados. Se coloque na sua posição de mulher sábia. Conforme a Bíblia diz que nós somos amada. Ele nos amou primeiro. E assim como o Senhor te apresentou esta pessoa, Ele vai te colocar, te apresentar amigos. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar outra pessoa, porque a gente tem o costume de colocar um no lugar do outro. Não. Ele teve o lugar dele na sua vida. Assim como muitas pessoas passam pela nossa vida e elas continuam tendo o lugar delas na nossa vida. A gente não substitui quem a gente ama ou quem a gente amou um dia. A gente ressignifica isso. E não é fácil. É um trabalho árduo que a gente, com disciplina, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ressignificar. Então, vigia, se policia, pensa bem como que você está se comportando quando você vê. O comportamento, ele vai falar muito sobre isso. E quando vier o pensamento, opa, libera a palavra. O Senhor, ele criou tudo. Desde Gênesis, ele criou com a palavra. Quando Jesus veio na Terra, ele não ficava pensando, vai embora, Satanás, vai embora, Satanás. Não! A gente sabe. Né? Ele liberava a palavra. Inclusive, libertação só é feita com a confissão do pecado. Ah, mas Deus sabe, mas não concorda. Então, você tem que liberar a palavra. Sabe por que eu amo orar? Não é porque Deus vai me ouvir, é porque eu vou me ouvir. Ah, tem hora que eu ouço umas coisas que eu digo, meu Deus, ainda estava aí. Só que não existe oração ensaiada. A oração, ela tem que ser verdadeira. A gente não tem que esconder de Deus, a gente tem que chegar diante dele e falar para ele. Tem muita gente que fica medindo palavras para falar com Deus. Não, mas eu não posso falar. Primeiro, se você falar um xingamento, palavras de baixo calão com Deus, isso só revela que você ainda não se libertou. Isso só revela isso. Não é porque eu não posso falar com Deus, porque vai que eu solte um palavrão. Peraí. Então tem palavrão guardado aí dentro? Cadê o domínio próprio, crente? Aham. Então, isso não me impede de falar com Deus. Se você está falando com Deus e vem uma coisa dessa, tenha certeza. É isso que está aí dentro. É isso que está aí dentro. Aí, você se dá conta. Eu ainda tenho dor. Eu ainda tenho mágoa. Eu ainda tenho um monte de sentimento ruim. Eu não consigo ainda. E a gente chega diante de Deus e coloca diante dele. Pai, você está vendo? Eu não consigo. Eu não consigo.
Eu não sei se a minha irmã está aqui na live, mas eu vou expor um pouco. Irmão, a gente pode expor, né? Quando eu me converti, pastor, é muito louco. Quando eu me converti, o Senhor queria muito me abençoar. Muito, 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 muito. Eu me converti, foi muito doido minha conversão. Eu conto num outro momento, mas foi muito louco. Só que eu me converti e eu me apaixonei. Mas eu era contra a igreja. Eu tinha muita raiva de crente, de igreja. Sabe, eu me achava superior. Nossa, Jesus me escolheu. Para que eu vou viver com os outros? Ele já me escolheu. Jesus me separou. Eu achava que Jesus me separou, mas me separou de todo mundo. Só que a palavra de Deus não diz isso. Eu só estava aprendendo. E aí, eu já tinha 2 irmãos convertidos e eles começaram a ministrar a palavra de Deus na minha vida e tal, não sei o quê. E o meu irmão me falou sobre dízimos e oferta. Eu disse, não, vou fazer tudo que a palavra de Deus diz. Tá bom. No dia que eu fiz o dízimo e a oferta para a igreja do meu irmão, porque eu não ia à igreja, eu não tinha igreja, para a igreja do meu irmão eu tive um problema em 5 minutos. Foi fazer o depósito, mandar o comprovante para ele e a minha irmã, assim, mas brigar muito feio comigo. Muito feio comigo. E ela falou assim, eu só perdoo se tu me pedir perdão. Ah, não, a velha mulher nem tinha batizado ainda. A velha mulher estava tão viva, mas tão viva, enlouquecida. Eu fui para casa marchando de tanta raiva. Quando eu chegar em casa, eu vou ligar para ela. Eu vou falar, eu vou acontecer. Porque era a nossa vida do passado. Só que na caminhada, e por isso que a gente fala que caminha com Deus, na caminhada o Espírito Santo foi falando, não é bem isso. Ela está machucada, não foi assim. É você quem me conhece. Aí eu fui. Cheguei em casa e disse, tá bom. Então agora eu não falo mais com ela. E o Espírito Santo disse, vai lá e pede perdão. Eu disse, não, não, não. Aí as pessoas dizem assim, eu não sei quando é o Espírito Santo falando. Pastora, eu discutiria comigo mesmo? Não. Gente, essa é muito simples. Oxe, Então, você acha que eu teria uma ideia de pedir perdão contra a minha vontade? Eu não teria isso. É óbvio que veio do Espírito. E eu comecei a ficar e tal, não vou pedir perdão, não vou pedir perdão. E fiquei naquilo, só que o Espírito foi falando, foi quebrantando, quebrantando, quebrantando. No final eu disse, tudo bem. Eu vou ligar para ela e eu vou dizer para ela. Mas eu vou dizer muitas coisas e depois eu peço perdão. Tá bom. Aí o Senhor foi e disse, abre a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia. E tinha lá que se você dá o dízimo e a oferta e tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa o dinheiro aqui e vai lá se resolver. Porque se você não se resolver, eu não aceito o teu dinheiro. Eu estou parafraseando, mas é isso que a Bíblia diz. Quando eu ouvi aquilo da palavra, porque eu digo ouvir, mas é lindo, sabe? É que eu leio e eu sei que eu estou ouvindo. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, ah, Satanás, seu maldito, tu quer eu perder minha bênção? Agora eu vou te humilhar. Tem coisas que eu faço para humilhar Satanás, sabia? Peguei o telefone, liguei para ela. Minha irmã, quando eu disse minha irmã, ela estava chorando do outro lado. A gente tinha acabado de perder minha mãe, meu irmão. Então a gente estava todo mundo com um sentimento muito aflorado. E aí ela já foi chorando. Eu não queria te machucar. E eu pedi perdão. A gente se reconciliou. E eu tive uma bênção muito grande com aquele dízimo. Eu entendi na hora que Satanás queria. Então, ela me machucou? Me machucou. Eu disse para o Senhor que ela me machucou? Eu disse. Eu fui falando. Eu não quero perdoar ela. Eu vou falar um monte de coisa para... Eu fui falando. Eu fui liberando a palavra. Só que eu também fui liberando o meu coração. Porque eu estava falando com quem podia resolver. Quando você ora, tem gente que fala assim, né, pastor? Ai, que essa oração é poderosa. Desculpa, não é. Não existe oração poderosa. Não existe. O poder está em quem vai responder essa oração. Então, eu posso chegar para um milionário e dizer para ele, olha, eu estou morando na rua, estou numa situação difícil, isso e aquilo. É ou não é mais fácil dele me abençoar? Muito mais fácil. Agora, se eu chego para quem não tem nem onde morar e eu falo tudo isso, por mais que ele tenha vontade, ele não vai conseguir. Então, entende que quando você vai para o lugar certo, para a pessoa certa, a probabilidade do acerto é maior?
Isso também é proteção. Quando você conduz as pessoas a irem a quem vai resolver. Oração é conduzir o outro à solução do problema. E a solução do problema nem está nas palavras, está em quem vai ouvir. Então, quando as pessoas dizem, Manuela, você ora por mim, eu oro contigo. Eu oro contigo, porque o problema é teu, a causa é tua, estamos junto, é minha fé com a tua fé. Porque senão, eu quero a bênção só para mim, eu não quero só para mim. Aí você é abençoado, ainda vai jogar em mim a glória que é de Deus, eu não quero isso para minha vida. Jesus, misericórdia de mim. Não, eu quero que as pessoas olhem e digam, olha, eu aprendi a orar. Hoje em dia, eu sei conversar com Deus. Esse é o meu papel na Terra. Esse é o nosso papel na Terra. Nós somos embaixadores do reino. Nós não somos o reino. Nós não somos. Então, nós estamos aqui para conduzir as pessoas. E como que eu conduzo as pessoas? E qual é o maior desafio que a gente tem nos dias de hoje? É ser. Ser aquele que nós queremos ter. Então, se eu não sou o amigo que protege, eu não posso pedir isso para ninguém. Eu não posso. Se eu não sou a esposa amável, eu não posso pedir o amor do meu marido. Porque, inclusive, a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher, ou seja, ele não é bom nisso. Porque se fosse, né? Então, a Bíblia... ele tem que fazer em obediência. É tão fácil para a mulher amar, mas para o homem talvez não é, porque a mulher vê a delicadeza da vida. O homem é prático. O homem é prático. Às vezes eu estou conversando com a Cleide e a gente fala umas coisas, ela diz, eu nem disse pro Gabriel, ele vai querer resolver. A gente não quer ele resolver agora, a gente quer conversar. Né? A gente quer conversar. Por quê? Porque não é hora de resolver também. E não é que a gente não queira o conselho. Não. É que a gente não está pronto ainda para aquilo. Nós mulheres vamos amadurecendo antes de tudo acontecer. Mulher gera, né? Nós somos expert em esperar. Então, a mulher, ela gera 9 meses. A mulher, e hoje em dia, o mundo e as redes sociais, elas querem matar isso. A crise de ansiedade. A mulher, ela tem a paciência de esperar 9 meses para ver o rosto do bebê. Nenhuma mulher no planeta Terra diz assim, não, eu vou tirar meu neném com 4 meses porque eu tenho que ver o rosto desse neném. Ela sabe que vai morrer. Mas quando nós estamos diante do nosso propósito, a gente faz isso, sabia? Diante do nosso propósito, a gente quer acelerar o processo. Então, Deus, ele estava gerando. Pastora, eu passei 9 meses sendo ministrada pelo Espírito Santo e pelo YouTube. 9 meses. Eu entendo que Deus, ele me gerou ali. Porque eu não estava pronta para me deparar com outras pessoas, para ser lixada por outras pessoas. E ó que foi lixa, viu? Deus me ama muito. Quando eu digo que Deus me ama muito, é muito. Que ele... Por quê? Porque ele me gerou. Agora, se eu pego esse processo de 9 meses, abrevio para 4, seria um aborto espiritual. Se eu não sei esperar, eu sou um aborto espiritual. As pessoas, elas falam assim, não, eu estou esperando no Senhor, sentada sem fazer nada. Não. Esperar no Senhor não é isso. Esperar no Senhor... Davi estava esperando no Senhor para ser rei, depois de ungido atrás das malhadas. Ocupadíssimo. Estar desocupado não é esperar no Senhor. Não é. Ser passivo não é ser paciente no Senhor. Ser omisso não é, eu não gosto de briga. Não é. Não é. A gente viu o tanto de coisa que a omissão faz. O tanto de problemas que a omissão dá. Assim como a teimosia. Que a Bíblia diz que a teimosia é que nem pecado de feitiçaria. Então, a gente vê as famílias, e Satanás, ele é esperto nisso, e ele faz muito isso, e do meu passado eu sei muito bem, porque eu vim desse lugar, e eu sei exatamente como que ele fazia, sabe assim? O top 1 dos trabalhos dos terreiros é destruir família, de graça. Por quê? Por causa do propósito. Uma mulher atormentada, a casa inteira fica atormentada. Por isso que a Bíblia diz que a mulher não pode ser rixosa.
O homem, ele vai pro canto, mas não vai pra cama. Porque a mulher é rixosa. É o dia todo, né? Não, não é isso. Mas Satanás sabe disso. Aí ele faz o quê? Ele pega o escudo, a coluna. Ele pega a coluna da casa. E ele enlouquece a coluna da casa. Ele distorce as palavras da coluna da casa. Ai, porque mulher fala muito, mulher fala muito, mulher científico. É, mas para quê? Para quê? Quando eu estava vindo para cá, eu disse, meu Deus, eu aceitei, né? Agora eu tenho que falar. Eu fico até o último minuto achando que Deus se enganou de endereço. Não, é engraçado, né? Quando a gente se conheceu no Ah, aniversário da Cleide, da missionária Cleide, Deus já me falou assim, ó, chama ela. ah, Você lembra, né? eu Aí lembro. você falou que sim, Aham. sorrindo, querendo dizer. Literalmente sorrindo de nervoso eu tava, porque é o combinado que eu tenho com Deus. Eu, tipo assim, não é que eu me escondo, eu tento me esconder, eu tento. Eu acho que eu sou muito boa na oração, na intercessão, no apoio, na ajuda, né? Então, né, vamos fazer isso bem feito. Só que o Senhor já havia me falado algumas coisas. Quando eu me converti, eu tive muitos sonhos. Sonhos que estão se cumprindo agora com 10 anos depois. Eu não esqueci aqueles sonhos. Eu não esqueci o sonho de estar aqui hoje. Eu não esqueci o sonho do propósito que Deus colocou na minha vida. Nenhum dos sonhos que Deus me deu caíram por terra. Mas eu sabia que existia um propósito e um processo. Eu não fiquei passiva, sentada esperando. Eu estudo muito. Eu me dedico muito. Eu sou muito grata ao Senhor pelos amigos que eu tenho, pela família que eu tenho. Os meus irmãos, eles são muito compreensivos com a minha agenda. Sabe, assim, quando eu tenho dois compromissos, tipo, tem um na igreja e tem outro. Eu tenho uma irmã que mora aqui em São Paulo, os outros estão no Maranhão. E aí ela fica, você vem? Aí eu olho pro telefone, minha irmã me ama. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Por quê? Porque como uma arma, eu poderia machucar ela, sabia? Eu poderia dizer para ela, eu tô na igreja, você sabe do meu chamado. Eu tô aqui, tô servindo o Senhor e tal, não sei o quê. Não. Aí o Senhor me mostra, ó, ela tá com saudade de você, você é importante. Sabe, o que o Senhor me mostrou no meio de toda essa história dessas duas amigas que a gente começou falando, elas não sabiam o valor delas uma para outra. Elas não tinham noção desse valor. Então, era aquela construção de Satanás na mente delas, separa. Já foi cumprida a missão, já foi feito, já foi isso, já foi aquilo. Elas não tinham noção do quanto elas eram importantes. E a gente machuca pessoas porque a gente não se vê com a importância que a gente verdadeiramente tem. Porque a gente acha que é até pecado. Não, eu sou humilde. Eu sou humilde. E sou verdadeiramente filha de Deus. E eu sei que Ele me ama, que Ele me protege, que Ele me guarda. Eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou em Deus. Eu me orgulho de ser quem eu sou em Deus. Eu me orgulho de ter Deus comigo em tudo que eu faço. Eu não posso... Ai, não. Sabe aquela falsa humildade? Ai, não, mas sabe o que que é? Ai, você acha que eu sou de Deus? Ó, eu não ia falar isso, meu Deus. Vamos lá. A gente vê na Bíblia, Jesus na ceia, aí ele fala assim, alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Sabe o que que todo mundo fala, menos Judas? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu quem vou te trair? Senhor, sou eu quem vou te trair? Todos eles falam isso. Aí a gente vê em Pentecoste. Pentecoste, fogo do Espírito Santo desce. Ninguém olha para cima e diz, olha, eu tenho fogo. Ele olha para o outro e diz, ele tem fogo. Olha o fogo do Espírito Santo na cabeça dele. Olha só. Sabe o que é isso? Diante do Senhor eu sei das minhas mazelas e dos meus pecados.
Diante do Senhor, eu sei que eu não sou boa e que eu posso não estar pensando aquilo agora, mas será se um dia eu não pensei? Ou será se futuramente eu não pensarei? Então, diante do Senhor, eu tenho liberdade, porque eu estou diante dele, que é o que a gente conversou, a oração verdadeira. Será se eu faria isso, Senhor? Sabe por quê? Quando eu tenho Cristo, eu sou incapaz de culpar o meu irmão por qualquer coisa. Meu Deus, olha a chave, gente. Quando eu estou em Cristo, eu sei, quando eu estou em Cristo, eu vejo Cristo no meu irmão. Então, se tem alguém errado, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. As minhas amigas sabem. A Martinha, um dia a gente estava assim, eu disse, Martinha, eu vou ali pedir perdão rapidinho, que eu não vou botar Satanás na minha cama hoje, não. Hoje eu envergonho ele. Eu vou ali só rapidinho me acertar logo tudo isso. Sabe por quê? Porque eu vejo Cristo no outro. Então, se tem alguém que pode fazer algo de errado, esse alguém sou eu. Sabe por quê? Porque se tem alguém que tem liberdade para pedir perdão diante do Senhor, esse alguém também sou eu. Se tem alguém que tem liberdade para conversar abertamente com o Senhor, esse alguém também sou eu. Eu não posso dosar o cristianismo do outro, mas eu posso admirar. Aquela pessoa ali, ela é cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Mas a gente faz o quê? Ah, não, mas eu não achei. Eu não achei, pastora Camila, que ele adorou direito, não. Você achou? Você achou que ele não podia melhorar? Acho que ele nem ensaiou. É assim que a gente está acostumado a fazer. Sabe por quê? Porque a gente não mede o quanto a gente está ferindo. E a gente não está ferindo o outro que está sendo apontado, a gente está ferindo quem está ouvindo. A gente está ferindo o ouvido do outro. A gente está trazendo o outro para a mania da roda dos escarnecedores. Porque fofoca também é pecado. Também é pecado. A Bíblia diz que se você tem algo contra o seu irmão, chama ele. Conversa com ele. Não se consertou, põe uma testemunha no meio. Não se consertou, expõe. Sabe por quê? Porque senão você vai ter que chegar diante de Jesus e dizer, será que eu te trairia, Jesus? Senhor, me perdoa porque hoje eu já te traí. Hoje eu já te traí. Eu não olho para Jesus e digo, olha como eu sou cheia do Espírito Santo. É todo dia. Eu todo dia. Sabe qual é o vencimento da minha salvação? Para mim, tá? 24 horas. Todo dia eu tenho que renovar. Todo dia eu tenho que renovar. Todo dia eu chego diante do Senhor e digo, Pai, estamos começando de novo, tá? Me deixa não, por favor. Eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e meu único Salvador. A gente quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Sabe por quê? Porque como Senhor, Ele vai nos usar como escudo do reino. Ele vai nos usar como apaziguadores. Como o escudo do Senhor, Ele vai nos usar para levar a paz que excede todo entendimento. Ele vai usar as minhas mãos para impor na vida do outro e curar. Ele vai usar os meus pés. Ele vai usar a minha voz para ecoar diante do mundo falando sobre Ele. Essa é a promessa dele para mim. Eu sou o escudo do Senhor. Só que quando eu fecho a minha porta, eu continuo sendo escudo? Ou eu olho para o meu filho e digo, ai meu Deus, aprontou de novo, olha isso. E vou lançando palavras de maldição contra ele. Porque são palavras. Palavra tem poder. Eu não posso, pastora, terminar essa live sem falar isso. Eu creio na palavra de Deus e eu leio a palavra de Deus. Amém. Tô crente. Eu creio que o Senhor ouve as minhas orações. Eu oro ao Senhor, eu falo um monte de coisa e o Senhor ouve. Por que eu acho que Ele não vai ouvir quando eu maldigo o meu filho, o meu marido, o meu amigo? Por que eu acho que Ele não está ouvindo? Será se Ele não está ouvindo mesmo? Ou será se eu é quem não sei o valor que eu tenho para Ele? Ou será se eu é que ainda não conheci Ele suficiente para me consertar? Para obedecer os conselhos dele na minha vida? Essa é a diferença entre fazer o que eu sei ou fazer o que eu sinto. Porque eu chego cansada,
Eu chego cansada, tem um monte de coisa. A mulher tem jornada dupla, tripla, é um monte de coisa para fazer. Só que como que eu vou chegar diante de Deus? Como que eu vou apresentar Deus para o meu filho falando mal do pai dele? Tá vendo? Teu pai é um preguiçoso. Tá vendo? Teu pai não me ajuda em nada. Eu tô perturbando a identidade do meu filho, a paternidade do meu filho. Aí eu acredito que eu vou impor as mãos sobre alguém e essa pessoa vai ser curada porque Deus me ouve. Mas eu esqueço que Deus também me ouve quando eu machuco meu filho. Eu esqueço que eu estou causando feridas no meu filho, que muitas das vezes eu vou abraçar ele, ele vai estar tão machucado que vai doer o meu abraço. A gente, às vezes, e isso é com o tempo que a gente aprende, eu aprendi muito, muito, nossa, eu aprendi muito, muito. A gente acha que, porque a gente conheceu Jesus, a gente está acima do bem e do mal. O outro tem que se consertar, tem que se consertar. Gente, é individual. Eu vou para o céu sem nenhuma mochila. Você tem sua família, você vai para o céu sem nenhuma mochila. Deus, ele não tem neto, ele não tem sobrinho, ele tem filho. Ou é criatura. E criatura não é filho. E acabou. Aí a gente chega em casa e o nosso papel é proteger o nosso lar. Nosso papel é proteger nossa família. No início da minha conversão, eu tinha um problema seríssimo de estar com meus irmãos. Mas não era por causa deles. Talvez eu nunca falei isso para eles. E eu falo aqui sem vergonha nenhuma. Não era por causa deles, era por causa das minhas fraquezas. Era porque eu dizia, Senhor, não deixa eu te trair, não. Senhor, será se eu vou cair no vício de novo? Eu não sentia vontade, eu não sentia desejo. Muito pelo contrário. Quando o Senhor me encontrou, Ele me pegou mesmo. Eu comecei a repudiar o pecado. Isso é obra do Espírito Santo, tá? Isso é purinho na minha vida. Misericórdia de Deus na minha vida foi isso. Só que estar com os meus irmãos era alimentar a velha mulher. As atitudes. Eu precisava estar fortalecida em Deus. Hoje em dia eu não tenho problema com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu tenho que levar a palavra de Deus para alguém, é para o meu ministério familiar. Através da minha vida prática, sabe por quê? Porque aqui eu não tenho púlpito, eu não tenho palco e eu não tenho armadura. Aqui sou eu quem eu realmente sou em Cristo ou não. Aqui eles têm a oportunidade de ver o Pentecostes ou a mesa da ceia. É aqui, no meu lugar de maior segurança, mas também de maior exposição. É diante dos meus amigos. Eu sou muito grata a Deus porque me colocou junto de mulheres muito forte, muito forte. Eu digo isso para as meninas. Nós somos em 3, então é a Naelma, é Martinha, é a Andréa, é Cleide. Cleide é outra coisa, sabe? A missionária ela veio antes, a gente se lixou bastante no sentido de que nós começamos nossa trajetória junto, nós caminhamos juntos por muito tempo, então a gente já tem essa coisa bem avançada. E as meninas, elas convivem e andam comigo esse ano. Então eu digo para elas assim, sabia que eu admiro vocês? Vocês conhecem meus defeitos, minhas fraquezas, e ainda assim oram comigo. Vocês são muito doidas, gente. Vocês são muito doidas. Não dá para ser normal. Não dá para ser normal. O Gabriel chama, né? O nosso grupo são os estranhos. Nós somos os estranhos. Então, assim, por causa dessas coisas. A gente é ex muita coisa, então tem muita coisa que a gente tem que dizer. Esse tempo passou, acorda, levanta, bate a poeira. Você precisa de amigos que são amigos e que você pode ser esse amigo. Você precisa estar num relacionamento onde você pode ser quem você verdadeiramente é. Você não pode, porque não dá para sustentar, pastora, não dá para sustentar. Não dá, diante de Deus não dá, não dá. Isaías preferiu andar de bunda de fora, me perdoa pela palavra, do que ir contra a palavra de Deus, porque ele sabia de quem era a voz que ele estava ouvindo. A gente quer prova, contra prova, testemunho, evidência, para saber se é Deus falando. Então a gente obedece a esse ponto, a esse nível de ser o escudo de Deus, ou a gente é o escudo de Deus lá fora,
onde é muito fácil porque você está atenta o tempo todo. Aqui é um meio social, aqui as pessoas têm que, né, têm que me conhecer desse lado. Aí você chega em casa, você vira uma navalha, você vira uma espada, você vira uma adaga, você vira qualquer coisa. E ainda digo mais, o que mais machuca, você vira um bisturi. Bisturi, ele é cirúrgico. Ou você faz o corte muito certo ou muito errado. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem. E em casa nós somos isso. Nós somos aqueles que edificam ou aqueles que derrubam. Nós somos aqueles que vamos trazer a palavra de Deus, proteger contra Satanás, porque isso aqui é intercessão. Intercessão é eu estar entre a minha família e o inimigo. E a minha família sabe, eu digo, opa, aqui não. Aqui tem quem ore. Pode bater em outra vizinhança. Aqui não. Aqui você perdeu. Perdeu. Aqui não. Você não vai muito longe, não. Aqui você pode rodear, cirandar, mas vai dar de encontro com a palavra de Deus, através da minha vida. Através da minha vida. Glória a Deus. É isso. Só que Gente, a vocês gente estão não gostando pode da vacilar. live? Quem Oi? está gostando da live? E aí, gente, eu falo muito, né? Eu me A empolgo. Cleide, a missionária Cleide já tinha falado que você era a Miss Bíblia. É, eu sempre digo, não, mas está escrito aonde isso? Não dá para ser diferente, mas isso está escrito aonde? Como assim? Onde é que está escrito? Não dá para Glória a ser diferente. Deus. Não dá para ser, não dá. Não dá para ser Mas, diferente. mas olha, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo essa live vão Glória a mudar Deus. o conceito sobre essa questão de ser esse escudo. Glória a Deus. Porque Glória a muitas Deus. vezes a gente, por ignorância, ou até mesmo uma cultura que foi implantado, Sim, na religiosidade, a gente não tem esse, vamos dizer, esse discernimento, essa sensibilidade. sim, sim. E é muito importante para nós cristãos aprender e começar a observar isso. Nós temos sido mais o quê? Arma letal ou Um escudo na mão escudo? do Senhor. E o escudo tem que estar na mão do Senhor, tá? Tem que estar na mão do Senhor. Tem que estar Mas na mão do essa, Senhor. É. O escudo, ele tem que estar na mão do Senhor. Porque a gente não consegue sustentar. Não consegue sustentar. E a palavra de Deus, ela vai falar muito sobre a palavra, né? A palavra de Deus é a palavra e ela fala sobre a palavra. É muito legal isso, porque assim, gente, é a palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. Eu chamo todo mundo. Você não precisa acreditar em mim. E não acredita. Vai lá e experimenta. Vai lá e experimenta. Você tem liberdade para ir diante do Senhor e experimentar. Você tem liberdade, eu tenho liberdade. Eu conheci assim. Essa é a minha história. Eu conheço a palavra de Deus antes de conhecer o próprio Deus. Eu barganhei muito tempo com Deus. O Senhor, ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso. Eu conheci a palavra de Deus, eu conheci Jesus. Me apresentaram Jesus como um ser superior em 2006. Eu tive que penar bastante, apanhar muito, para levantar a mão e dizer, Senhor, eu me rendo. Em 2016. Foram 10 anos, pastora. 10 anos de muitas perdas. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de perdas verdadeiras, perda legítima. Por conta de derramamento de sangue, eu perdi família, eu perdi 2 irmãos, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Foram 10 anos. 10 anos sendo assim, ó, massacrada. Sendo mesmo assim humilhada. Porque lá no livro de Jó, no primeiro capítulo, Jó começa a perder tudo. Só que no capítulo 2 tem uma coisa que eu me assustei. Porque eu já tinha lido algumas vezes, mas eu talvez não tinha lido nessa versão. No capítulo 2 diz assim, a crueldade de Satanás. Gente,
Perder filho, perder bens, perder saúde, não é ruim? E ainda teve uma coisa que a Bíblia enfatizou, a crueldade. Sabe como que é a crueldade? É quando você já não tem mais nada. E aí chegam os atormentadores. Quem são os atormentadores? Aqueles que eram para te ajudar e te atrapalham na caminhada. Os amigos de Jó chegaram cheios de boa intenção, mas também com tantas dúvidas a respeito de Jó. Será, Jó, que tu não está em pecado? Será se tu sacrificou o suficiente? Será, Jó? Será? Sabe qual é a crueldade de Satanás em meio a tudo isso? É quando o Satanás vem para tentar arrancar Deus de dentro de você. Por quê? Porque Jó tinha perdido tudo. E aí vieram os amigos, né? Para tentar arrancar Deus. Esses amigos, para tentar arrancar Deus daquele lugar onde Jó tinha guardado. Tanto que no final, Jó diz assim, Senhor, olha que eu achei que te conhecia. Mas até aqui eu só tinha ouvido falar do Senhor. Só que a partir de agora, ninguém mais me põe nesse lugar de dúvida. Ninguém me põe no lugar de dúvida de quem é o Senhor. Sabe por quê? Por causa da experiência que Jó viveu. A experiência de Jó não foi ter os bens restituídos, porque isso está depois. A experiência de Jó é quando ele fala, até aqui eu te ouvia, eu ouvia falar do Senhor, mas a partir de agora eu sei quem o Senhor verdadeiramente é. E melhor do que tudo na minha vida. Porque saber quem é Deus na vida do outro é muito bom. É muito bom. Mas saber quem é Deus na própria vida não tem preço. Não tem preço. Eu fiz uma vez uma coisa que eu não faço mais isso e não aconselho. Eu olhava para a Bíblia e eu sempre amei João. Todo mundo, né? Eu gosto de Paulo, mas João, para mim, era diferenciado. João era muito diferenciado e é. Gente, João botou a cabeça no peito de Jesus. Ai, João, sabe assim? E eu ficava com aquilo, porque todo mundo pregava de Pedro. Pedro foram 3.000 almas, depois foram 5.000 almas, e foi não sei o que. Eu disse, ai, Deus, imagina o João agora nesse culto que Pedro está pregando. Não, João está lá no culto, aí Pedro está pregando. Jesus veio e eu andei sobre as águas. E João estava onde? Dentro do barco. Aí sai João, não sei por que João não se levantou também e foi, né? Ele tinha fé para isso, eu acho. E aí eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu não quero ficar contando testemunho dos outros, não. Coisa mais triste, como se a minha libertação já não fosse um testemunho. Não quero isso, não. Eu quero contar minha história contigo, Deus. Eu quero contar minha história contigo. Passei por muita coisa que não vai caber aqui no tempo da live. E aí, no final, eu entendi. Tudo que eu passava, o Senhor me revelava algo. A cada vez que eu passava por uma situação que era superado, o Senhor me revelava algo, me revelava algo, me revelava algo. Aí eu entendi. Eu entendi que João, o testemunho dele é a revelação de Deus. Aí a gente vem para quem? Para Apocalipse. Pedro não escreveu Apocalipse. Pedro não teve a oportunidade de escrever Apocalipse para a gente ler. Foi João quem viu. João viu Cristo vivo e viu Cristo ressuscitado. É assim que eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo em tudo, em tudo. Eu quero a revelação do Espírito Santo em tudo. E eu sou curiosa. E eu fico pedindo para Deus. Eu fico, sabe, discernindo tempo, estação, pessoa, ambiente. Peraí, Deus está falando, Deus está falando. É assim. Porque João fez isso. João esperou o momento dele chegar. Hoje em dia eu me vejo nesse momento 10 anos depois. O Senhor ressignificando aqueles 10 anos de vergonha lá atrás. Ressignificando 10 anos depois, o Senhor me colocou aqui com a pastora Camila para me dar a honra de ressignificar aquele tempo. De falar quem é o Senhor para outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, não espera nenhum dia. Vem para o Senhor agora. Vem agora. Reconcilia, cria esse laço de intimidade, seja verdadeiramente livre. Livre para fazer aquilo que você realmente quer.
Porque fazer o que a gente quer é seguir a palavra de Deus. Não tem recompensa melhor. Porque aqui tem um manual que não tem erro. Bem e mal estão diante de você. Escolhe o bem. E agora está aqui, ó, o bem ou o mal diante de você. Você pode ser o escudo para sua casa. Você pode conhecer Jesus agora. Você pode se aproximar dele agora. Você pode dizer, Senhor, eu entendi que até aqui era a força do meu braço agindo. Eu vou experimentar, porque a palavra de Deus diz que quando eu experimento, eu vejo. A Bíblia diz, fazei prova de mim com dinheiro. Como que não vai fazer prova de mim para salvação? Aquilo que pra gente aqui, a gente tá trabalhando para ter lá no céu, a gente vai pisar. Então não é sobre dinheiro. Eu peço para Deus nessa live de hoje, em nome de Jesus, eu quero aquilo que o diabo não pode me dar. É só o que eu quero. Eu quero que o diabo não pode me dar, é a salvação da tua alma. É que você venha conhecer e ter essa intimidade. É que você não espere assim como eu, 9 meses, 10 anos, para estar no corpo de Cristo. Os tempos estão se findando, a hora é agora. O Senhor está voltando. Eu não vou me conformar de chegar no céu e ver um quartinho vago porque você não tomou essa decisão. É para mim, foi para mim, mas é para você que está ouvindo, que vai ver. Não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus. Não precisa acreditar em mim, abre essa palavra e prova dela. Porque a palavra de Deus garante que ela não vai voltar vazia. O Senhor, ele não te vê como você é, mas ele vai te ver como ele te criou. É lá na criação, é lá na origem que ele vai te encontrar. É lá que o Senhor vai te trazer a verdadeira identidade. É nele, porque Satanás está tentando te roubar o tempo todo. Você não sabe por que a tua casa briga contigo. Você não sabe por que por onde você passa tem um fecho de confusão. Sabe por quê? Porque Satanás está te usando para ferir os outros e à medida que você fere os outros, você sangra. Porque é isso que acontece. Toda arma que fere alguém, ela sai com sangue. Toda arma que fere alguém, ela sai com sangue. É diferente ser um instrumento na mão do Senhor. Seja você esse instrumento. Para de ouvir falar, faça como Jó, faça como Jó. Olhe para ele e diga, tá bom, até aqui Manuela só falou. Agora eu vou dizer quem é o Senhor. Faça como João. Não sente no culto para ver Pedro dizer que andou sobre as águas. Sente no culto e dê a revelação do Senhor na sua vida. O Senhor falou comigo, o Senhor fala contigo. Essa voz que você está ouvindo não pode ser tua, porque tu não pensaria algo tão grandioso, tão bom a teu respeito. Mas você dá voz para aquilo que está te machucando e ferindo os outros. Não é sobre o outro, agora é sobre você. É chegar no colo de Jesus e dizer, Senhor, eu já te traí tanto hoje com as redes sociais. Senhor, eu já te traí tanto hoje com o meu trabalho. Eu fiz 10 minutos de extra, mas eu não consigo fazer 10 minutos de oração. Eu não consigo fazer 10 minutos de palavra de Deus. Sabe quanto é 1% de 24 horas? 24 minutos. Você consegue dar 1% para Deus? Do teu dia? Você consegue meter a mão no bolso e dar 10% de salário, mas não dá 1% de tempo. Só que quando chegar no céu, o que tu acha que tá dando para Deus aqui não vai ser nada. Porque para ele não é nada. Então dê para Deus e dê para o próximo e dê aqui na terra aquilo que Satanás não pode dar. A palavra de Deus viva e eficaz em nome de Jesus. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que forte. Aleluia. Tanto obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. É Obrigada 1%, pastora. É 1%. É 1%. Obrigada, Senhor. Aleluia. Sabe o que é 1%? São 24 minutos. Oh, Jesus. Se a gente rolar a tela do nosso celular, a gente passa 2 horas e 40. A gente dá 10 minutos. Não dá 10 minutos. A gente não dá 1 minuto. A gente não dá 10%. A gente não dá 1% para Deus. E a gente dá os 10% para Satanás rolando para ver a vida do outro. É verdade. A gente não consegue. E por que a gente não consegue ficar 24 minutos na presença? Porque o que tem dentro da gente é podre. Porque quando a gente vai diante de Deus,
A gente vai conhecer o quão santo ele é e o quão ruim nós somos. E a gente não vai entender. A maior dificuldade da minha vida foi aceitar o amor de Deus sem achar que ele ia me machucar. Porque a vida toda me machucaram dizendo eu te amo. Só que Deus é diferente. Deus, ele não espera nada de mim. Eu não vou fazer nada para decepcionar Deus. Ninguém consegue decepcionar Deus. Mas a gente consegue entristecer. Porque a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça, para que ele não se afaste. E não tem nada mais dolorido do que ele se afaste. O Espírito Santo. Não entristeça. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Ele consegue conviver comigo. Vocês acreditam? O dia todo e a noite toda. Para fazer de mim alguém melhor. Para fazer de mim alguém menos pior, pelo menos, já que não é melhor, mas menos pior. É ele quem faz. Pastor, o que vocês estão vendo aqui não é quem eu era. É quem eu sou a partir de Deus. É quem eu sou a partir dele. E o meu compromisso é esse. Deixar que ele viva. Simplesmente viva. O meu compromisso é esse. Deixar que ele se faça presente. Deixar que ele se manifeste. É permitir. E é te convidar. Não fica aí parado. Em nome de Jesus. Toma uma decisão agora. Em nome de Jesus. É você e ele. E experimenta. Experimenta. Não tem tempo. Porque dói muito, pastor. Eu passei muito tempo conferindo. Será se eu vou conseguir alcançar 10 anos? Será se eu vou conseguir? Porque eu consegui passar 10 anos negando e nem percebi o tempo passar. Mas eu conferi dia após dia. Sabe, quando você está no processo de libertação de alcoólatras anônimos, de vício. Só por hoje? Eu chego diante de Deus como aquela viciada e eu digo assim, só por hoje. Aí, virou 24 horas e eu volto para ele e digo, só por hoje, não me deixa. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. E é dia após dia. Não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. Você não aprende a conviver com quem você não tem por perto. Não tem como trazer a memória, aquilo que te dá esperança, se você não alimenta essa memória. Se você alimenta a memória de coisa ruim, a palavra de Deus não vai se cumprir. Porque não tem o que ele trazer a memória de bom. Então, não é instantâneo, é disciplina, é vida com Deus. Eu amo os meus irmãos, os meus amigos, e eu me esforço para estar com eles. Eu paro de dormir, eu deixo de dormir, eu deixo disso, eu deixo daquilo. Sabe por quê? Porque eu estou declarando para eles, vocês são importantes para mim. E quando gente, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem uma novidade para vocês que estão assistindo aqui. Vai ter gravação no estúdio, tá? Em setembro, com a missionária Manuela, tá? Você que gostou dessa live, curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe, missionária. Amém. Foi um tempo muito precioso, a gente aprendeu muito. Muito obrigada. Eu creio que a gente vai assistir de novo, vai fazer as anotações. E ainda, eu chamo o povo de Deus para fazer isso, dar 24 minutos para o Senhor. 1%. 1%. Essa intimidade nós precisamos como igreja, povo de Deus. Sim. Nós precisamos nos levantar, precisamos buscar o Senhor. Não há mais tempo a perder. Amém? Quero agradecer a presença da missionária mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu acredito toda minha. É a primeira vez de muitas. Em nome de Jesus. E aqueles que são amigos da minha amiga missionária Cleide são meus amigos também. Glória a Deus. Aqueles que são amigos do Espírito Santo são meus amigos também. Glória a Deus. E é isso mesmo, é isso mesmo. E eu queria pedir
para nesses minutinhos finais, uma oração, que você possa fazer uma oração por esse povo que está acompanhando a gente, para a gente encerrar. Amém. E Claro. outra coisa, gente, segue a missionária Manuela Brandão nas redes sociais, tá? Por favor. Como que tá lá? Lá tá @manu.brandão. Segue lá, gente, manu.brandão, em nome de Jesus, tá Em bom? Vamos nome de receber a Jesus. oração da missionária, vamos ser mais abençoados ainda e guardar essa palavra na tábua do coração, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podemos orar? Podemos orar. Pai, em nome de Jesus, eu louvo, exalto, glorifico e bendigo o teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, e coloco diante do Senhor toda a honra, toda a glória, Pai, porque a minha vida, Pai, este propósito de estarmos aqui é para que o Senhor seja glorificado. Senhor, e eu oro agora, Pai, pela vida de cada um dos que estão aqui presentes e que vão assistir futuramente, Senhor. Que essa palavra, Pai, ela vá de encontro ao coração de cada um, Senhor. E faça, Pai, aquilo que lhe apraz, porque é isso que diz a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que venha a palavra de transformação. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas sejam visitadas pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que as pessoas, Pai, elas venham através do teu Espírito Santo, serem convencidas do erro, do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, provai e vede, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho como, Pai, fazer isso, mas eu estou diante daquele que tem, daquele que faz, daquele que fez na minha vida, daquele que continua fazendo na minha vida. Vai, Senhor, em nome de Jesus, na vida daqueles que estão nos ouvindo agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não se deixe perder esse momento. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Satanás perdeu essa arma agora e o Senhor está vencendo com o escudo, trazendo sobre a vida dessa pessoa o entendimento de que ela pode proteger a família dela, de que quando ela está diante do Senhor, o Senhor pode usar ela para proteção, para libertação, para transformação. Então faça isso por você, faça isso pela vida daqueles que você ama, porque o Senhor tem pressa contigo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É o que diz o Senhor. Levanta-te e anda. Tá parado por quê? Se o Senhor já te chamou. Em nome de Jesus, papai. Orienta o teu povo, Senhor, na vida de intimidade e relacionamento contigo. Senhor, ensina para o teu povo, Pai, que é correndo para os teus braços, é se colocando debaixo da tua potente mão e resistindo o diabo, que venha a transformação da vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu levanto agora resistência ao diabo contra a vida daqueles que querem te aceitar agora, daqueles que estão, Pai, com o seu coração queimando, que entenderam quem é o Senhor. Nesta hora, Pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos ao respeito dessas vidas, Senhor. Eu te peço que pessoas sejam impactadas, Pai, pelo teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a tua palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Senhor, e nós estamos fazendo isso, nós estamos pregando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela pastora Camila, Senhor, pelo seu esposo, pela sua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada por essas portas abertas, Senhor, obrigada, Pai, porque eles entenderam o chamado que o Senhor colocou na mão deles. Pai, obrigada porque eles têm, Pai, a obediência para com esse chamado. Senhor, obrigada, Pai, porque eles têm, Senhor, se dedicado nesse chamado. Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor que os conhece na profundidade, o Senhor se agrada de vocês. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque eles se colocaram nesta posição de te agradar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eles se levantaram nesse tempo, Pai, para aproveitar as redes sociais, Senhor, e colocar, Pai, neste local livre, neste lugar onde Satanás assumiria a posição, Pai. Eles vieram, Pai, tomaram partido, Pai. Eles vieram e se posicionaram em trazer o reino de Deus para a terra através daquilo que o Senhor tem dado para eles. Senhor, eu te peço, alarga as estacas, mas também, Pai, alinha a estrutura deles, Pai, para receber o peso de glória, Pai, e tudo aquilo que o Senhor ainda fará através deste ministério, Senhor. Não só hoje, Pai, mas para todo sempre, por enquanto o Senhor, Pai, não vier ou nós não subirmos, que o Senhor continue operando em nós e através de nós, Senhor.
eu te peço, sobre a vida da pastora Camila, do seu esposo, da sua casa, que o Senhor venha resplandecer a tua luz na vida deles e através da vida deles. Desde já, Senhor, eu te louvo, te agradeço e engrandeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, Glória a gente. Foi Deus. muito bom, glória a Deus. Não dá nem vontade de Meu encerrar. Deus, não dá. Mas aí vai ficar para gravação, hein? No Com gostinho de quero estúdio. mais, né? Em Glória a nome de Deus. Jesus. Em Que o Senhor nome nos de dê Jesus. graça. Em nome de Jesus. Obrigada, obrigada. Amém. Que Deus abençoe, que o Senhor Muito continue te obrigada. dando essa graça, essa Amém. sabedoria, essa fome, essa sede pela palavra de Amém, Deus, Jesus. manifestando o reino de Deus sobre essa Em nome terra. de Em nome Jesus. de Em Jesus, nome de amém? Jesus. Amém, Gente, amém. Eu recebo e tomo posse. Muito obrigada. Já amo a vida de vocês, viu? Obrigada mesmo, de coração. nós também. Amém. Gente, que Amém. bênção. Ó, Deus abençoe a vida de todos que acompanharam aqui. E até a próxima. Em Em nome nome de de Jesus, a live Jesus. vai ficar gravada para você Glória assistir a quantas Deus. vezes você quiser. Em É nome de isso Jesus, mesmo. segue a Curte, missionária compartilha nas redes e faz. sociais. É É isso isso. aí. É isso. Deixa Gente, Deus Deus te usar. abençoe. Amém. Deus abençoe, pastora. Um Obrigada. beijo. Tchau. Beijo. Tchau.